Está começando mais um Ambicast, o podcast da Ambimet. Sou Maurício Oliveira e estou aqui do lado do meu amigo, diretor da Ambimet, Edivando Caetano. E aí, Edivando, tudo bem? E aí, Maurício, tudo jóia? Vamos para mais um, né? Vamos, e hoje o tema é especial, o convidado é especial também, o papo vai ser muito bom. Fica aí até o fim. Rapaz, eu peguei aqui um currículo, e gigantão aqui o currículo, famosíssimo lá na Ambimet. E aí, esse episódio, o assunto também é muito importante aí para toda a questão industrial, né? Que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o coprocessamento dos resíduos, como o coprocessamento auxilia na eficiência do processo e, claro, no meio ambiente, né? Mas antes de começar, já vamos dar aquele recadinho? Vamos lá. Olha só, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo lá no YouTube, curta, compartilhe, não deixe de se inscrever no nosso canal, clica aí no nosso sininho e vamos aproveitar todo o conteúdo que tem aí no YouTube, mas daqui a pouco, viu? Porque agora, ele que tem aí um currículo, que eu vou só separar aqui alguns itens e vou deixar que ele mesmo se apresente, um convidado super especial, ele que é graduado em engenharia de produção, ele tem formação em gestão empresarial também, tem um MBA em gestão de processos, de projetos e pós, né, em gestão. Ele que vem aí falar um pouquinho mais sobre o coprocessamento. Seja bem-vindo, obrigado pelo convite. Yuri Leão. Bem-vindo, Yuri. Show de bola, pessoal. Primeiramente, agradecer aí ao Maurício, Edivando, a turma da Ambimet aí pelo convite. Então, dizer aí que dá boa tarde aí para quem estiver aí nos ouvindo, né, para os nossos ouvintes. E só agradecer. Então, a gente estava brincando um pouco antes aí, eu nasci no lixo, né, nasci no resíduo, então a gente vem brincando aí com resíduo, com a destinação, com a valoração dos resíduos industriais, aí pelo menos aí na estrada já uns 18, pouco mais de 18 anos. E os últimos 8 para 9 anos foi aí trabalhando com trituração, blendagem e coprocessamento de resíduos, né? Então, nesses 8 a 9 anos, a gente teve a oportunidade de estar aí em alguns estados e algumas plantas de cimento, né, diferentes, aqui no Norte e Nordeste. E aí a ideia é fazer um bate-papo mais simples, mais descontraído, tentar ser o mais objetivo e mais, vamos dizer assim, mais didático possível, para que quem estiver nos ouvindo consiga entender bem aí o coprocessamento. Então, só agradecer e dizer que vamos junto aí, vamos curtir, que aí vai ser bom o bate-papo. Boa, vamos lá. Muito e aí, bem. Maurício? Para começar bem, né? A gente tem trazido aqui nos nossos podcasts sempre uma parte mais conceitual, uma parte um pouco mais técnica, só para alinhar a questão dos conhecimentos. Então, Yuri, o que é, né, o coprocessamento e para que serve o processo dentro aí das questões da indústria, né? O que é e como é que funciona o processo de coprocessamento? Então, o coprocessamento, o nome coprocessamento, o nome coprocesso, ele fala que é um processo em paralelo. Então, nós temos dentro do coprocessamento a destinação do resíduo em paralelo com o processo de produção do clinker, né, numa fábrica de cimento. Então, esse processo ele ocorre dentro do forno de clinker. O clinker ele é uma matéria-prima principal para a produção de cimento. Depois a gente vai bater um pouco de papo sobre isso. Mas, assim, quando o resíduo ele entra no forno, então o resíduo industrial, de uma forma geral, ele pode ser a parte orgânica, ela vai ser transformada em energia, vai ser aproveitada a energia da parte orgânica, e então vai ser energia aí, vapor d'água, e a parte inorgânica, ela vai ser incorporada ao clinker, né, que depois vai se transformar em cimento. Então, se você pensa um pouquinho na cinza, que é essa parte inorgânica, se você queima um papel, queima uma madeira, né, a gente pensando aí nas festas juninas, quando você queima uma fogueira, no final você tem a cinza da fogueira. Então, essa cinza é a parte inorgânica, que aí, no caso do coprocessamento, ela não tem uma geração de passivo, porque essa cinza ela é incorporada ao clinker. Então, dentro das tecnologias hoje disponíveis para a destinação de resíduos, né, resíduos industriais, resíduos comerciais e até resíduo sólido urbano, o coprocessamento ele se mostra como uma das mais completas, porque você não tem geração de passivo, 100% do resíduo ele é destruído ou aproveitado no processo. Bacana, Rapaz, show de bola. Começamos bem aqui.
essa questão, mas aí eu fico pensando, Yuri, que também deve existir uma legislação sobre isso, né? Uma legislação que orienta, sei lá, deve ter algumas normas aí. Eu não sei direito não esse negócio aqui, ó. Então, como é? O que a legislação fala sobre o coprocessamento dos resíduos no caso dos fornos de clinker? Então, quando a gente fala no coprocessamento em fornos de clinker, né, tem toda uma regulamentação por trás. Inclusive, a norma que regulamenta esse processo, ela foi revisada, ela foi substituída no final do ano passado, em outubro do ano passado, e gerou até algumas controvérsias, porque ela trouxe algumas novidades, né, ela trouxe algumas atualizações, que o objetivo nada mais é do que promover o coprocessamento de fato. Então, tinha alguns entraves que eles foram resolvidos com essa nova resolução do CONAMA, né, que é a 499, de outubro de 2020, que substituiu a 264 de 99. Isso. Então, dentro dessa regulamentação, o que a gente pode dizer assim, de forma resumida, né, para dar que a gente sempre conversa, para dar uma segurança para quem é gerador de resíduo e quer mandar o resíduo para o coprocessamento? É que ela trata sobre o licenciamento dos fornos de coprocessamento. Então, ela regulamenta toda a parte de licenciamento e controles ambientais necessários para uma fábrica de cimento desempenhar a atividade de coprocessamento. Então, você pode me perguntar, toda fábrica de cimento coprocessa? Não. Você tem fábricas de cimento que não coprocessam porque não tem o processo adequado para coprocessar. Ou ainda não cumpriu todo, vamos dizer assim, os requisitos. Todos os requisitos, né, o passo a passo regulamentar para licenciar o forno dele para coprocessar. Então, uma das premissas, né, dessa norma é que o coprocessamento ele não pode afetar o meio ambiente, a saúde humana e nem a qualidade do cimento. Nós vamos bater um papo um pouquinho mais aprofundado sobre isso. Então, existem controles que são determinados, que são estabelecidos para evitar que essas nuances aconteçam, né? Por exemplo, se você tem contaminação do meio ambiente, você ter prejudicar a qualidade do cimento. Então, essas são as premissas dessa norma, né, da resolução 499. Então, por exemplo, ela proíbe o coprocessamento de resíduos radioativos, ela proíbe o coprocessamento de resíduos explosivos, de resíduos de serviços de saúde. Então, ela traz algumas autorizações, algumas permissões e algumas proibições, né? Fazendo apenas uma ressalva em relação aos resíduos de serviço de saúde, que ela faz a seguinte ressalva: ressalvado em caso de resíduos da indústria farmacêutica, né? Porque aí está dentro da indústria, tá? Não é resíduo de serviço de saúde, né? Uma ressalva quanto a medicamentos, então essa já é uma coisa nova dessa 499, né? Que ela faz a ressalva de medicamentos. E também, caso o resíduo de serviço de saúde ele tiver passado por algum tratamento físico-químico, né, por exemplo, autoclave, incineração, a incineração ou o material autoclavado, ele pode ir para o coprocessamento, porque ele já perdeu a nocividade, então ele já está inerte e pode ser enviado para o coprocessamento. Então, ela traz algumas nuances que fazem os controles de coprocessamento, né, e trazem os procedimentos para licenciamento. Então, a gente vai bater um pouquinho mais de papo sobre isso na frente, mas, assim, uma das coisas interessantes dessa norma é que ela determina que a eficiência de destruição e redução dos principais compostos orgânicos perigosos tem que ser de, no mínimo, 99,99%. Então, o forno de clinker que faz o processo de coprocessamento, a zona de queima dele está a 1.450 graus Celsius. Então, o resíduo, quando ele entra no forno, ele entra por uma etapa, dependendo do ponto de entrada, mas vamos dizer assim, no geral, ele entra no pré-calcinador. Esse equipamento, um pouquinho antes do forno, ele está a aproximadamente 900 a 1.000 graus Celsius. Então, ele entra, ali ele já começa a queimar e ele vai queimando até a zona de queima de 1.450 graus Celsius. Apesar que a temperatura da chama no forno é de 2.000 graus Celsius. Então, você tem uma temperatura que te dá uma garantia de eficiência, destruição e redução dos PCOPs, né, dos principais compostos orgânicos perigosos. E ela ainda fala o seguinte, que se for no caso de PCBs, né, bifinilas policloradas, por exemplo, os ascaréis, tem que ser de 99,99%
9% de eficiência. Então, também traz essa regulamentação, né, a 499, traz alguns monitoramentos contínuos que são necessários, por exemplo, material particulado, NOx, SOx, oxigênio, THC, né, que é hidrocarbonetos totais, e ela ainda determina, por exemplo, que isso tem que ser compartilhado com o órgão. Então, você tem plantas de cimento, por exemplo, que tem monitoramento online e o órgão ambiental tem acesso 24 horas a esse monitoramento. Então, a hora que o órgão ambiental quiser, ela pode entrar no sistema daquela fábrica de cimento e observar os resultados dos monitoramentos naquele exato momento. Então, são obrigatoriedades que dá segurança a esse processo. Além dos monitoramentos contínuos, a gente pode citar, por exemplo, os que são periódicos, né, os monitoramentos periódicos, como que aí a gente fala, o Edivando conhece bem isso, as isocinéticas, que é a questão de HCl, cloro, ácido fluorídrico, dioxinas e furanos, metais pesados, né, como chumbo, mercúrio. Então, esses monitoramentos, eles são obrigatórios, eles são realizados para garantir que o coprocessamento ele nem vai trazer danos ao meio ambiente, nem vai trazer danos à saúde da comunidade, dos trabalhadores envolvidos, e nem vai comprometer a qualidade do cimento, que é o produto final, né? Então, se a gente pensar indo um pouco agora da nuance, mas ainda continuando na questão de legislação, pensando na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela fala o seguinte: qual é a priorização? Reutilização, reciclagem, compostagem, recuperação e aproveitamento energético, e depois é que ela traz os outros e disposição final, que aí a gente estaria falando de aterro. Então, depois da reciclagem, da reutilização, da compostagem, a recuperação e aproveitamento energético é prioridade dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Sim. Então, o coprocessamento vem trazendo isso, né? Para quem, por exemplo, busca aterro zero, né? Não quer mandar nada para aterro, porque 100% do material é aproveitado. E além da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da CONAMA 499, existem também algumas legislações, por exemplo, de recuperação energética do RSU. Então, São Paulo, por exemplo, tem uma norma... Vamos. O que é esse negócio de RSU? Explica aí pra gente, que parece que é importante. Diga aí. Vamos lá. Existia um mito, ou uma zona mística, vamos falar assim, no Brasil, com relação ao coprocessamento de resíduo sólido urbano. Apesar de ser vamos dizer assim, uma prática bem consolidada em países europeus. Então, assim, o RSU, resíduo sólido urbano, recentemente, ele passou a ter autorização no Brasil para poder ser destinado por coprocessamento. Desde que ele passe por um processo de triagem e tratamento, Sim. que ele seja preparado para isso. Então, a triagem é necessária para garantir a priorização da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a triagem para quê? Para retirar o que é possível reciclar, reutilizar, fazer a compostagem, né? Reaproveitar, e ficando somente aquilo que não for passível de reciclagem e reaproveitamento, sendo direcionado para uma trituração, para uma preparação, um tratamento, para poder ser coprocessado. Então, aí é onde está a produção do combustível derivado de resíduo, que é o CDR, nesse caso, a partir de RSU, que é o resíduo sólido urbano. Então, alguns estados, eles têm legislações próprias para coprocessamento. Vou dar um exemplo aqui em Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo mesmo. Então, essa é uma tecnologia, hoje, muito praticada no Brasil, muito abrangente quando a gente fala de resíduos industriais, resíduos comerciais. Já um pouco, vamos dizer assim, difundido, está sendo aprimorado o direcionamento do resíduo sólido urbano, o resíduo gerado nas cidades, também para o coprocessamento. Então, é uma tecnologia que já se consolidou no país e que vem avançando e ganhando espaço cada dia mais. E dentro de todos os parâmetros regulamentares, sejam legislações estaduais ou federais. Porque, assim, quando a gente fala de órgãos ambientais, a gente sabe que existe a legislação nacional, mas cada órgão estadual, ele tem autonomia para definir os seus próprios padrões, desde que mais restritivos do que a nacional.
e defina os seus próprios procedimentos, né? Então, é comum, eu digo isso que, por experiência própria, em vários estados, né, coprocessando, seja licenciando, fazendo testes de queima, cada estado tem um rito diferente quando vai licenciar o coprocessamento. Então, alguns são mais brandos, outros já têm maiores normas e maiores especificações, mas essa norma nova, a Resolução 499, ele veio ajudar nisso, porque antes cada um pensava de uma forma e com a 499 ele veio meio que padronizar como cada órgão ambiental deve licenciar um forno de clinker para o coprocessamento. Então, assim, para a gente não se estender muito, mas garantindo que existe uma regulamentação, essa regulamentação tem vários parâmetros que a gente pode detalhar um pouquinho mais para frente nas perguntas, e que cada estado, além da regulamentação nacional, também tem seus próprios ritos estaduais para controlar, monitorar e licenciar os fornos de clinker. Rapaz, é bom, viu? O cabo é bom mesmo, viu, Edivando? Bem que você falou, viu? O assunto é maravilhoso. A gente falou aqui, Yuri, já também, sobre drenagem urbana. Falamos numa live no Instagram e a gente trouxe um professor para falar sobre poluição hídrica. E você vê como é que esses eixos eles estão interligados, né? Os 4 eixos do saneamento básico, que é abastecimento de água, tratamento de esgoto, drenagem urbana e a destinação final dos resíduos sólidos. Então, o Yuri está trazendo aqui para a gente algo muito importante, que é você trabalhar esses resíduos urbanos para gerar energia dentro de um processo de coprocessamento. Então, isso é, de fato, fantástico. Aí, Yuri, eu queria também... Tem gente que não conhece o que é um forno de clinker, né? E a gente que já viu isso na pele, um forno rotativo de clinker é um monstro, é um bicho grande mesmo assim, que consegue absorver muito desses resíduos. Porque a gente pode até pensar em tratamento térmico de resíduo, mas eu acho que do ponto de vista de volume, o equipamento de forno de clinker ele é muito eficiente de absorver isso. E aí, Yuri, eu queria saber, primeiro assim, o que é que um resíduo precisa ter para que ele possa ser coprocessado, ele possa entrar dentro do forno ali e agregar valor ao cimento e também ter eficiência energética. E esse volume que você pudesse trazer para a gente assim, que volume é esse? Eu sei que é variável, tem forno maior ou menor, mas que volume é esse em média dos fornos? Primeiro vamos entender o que é que um resíduo precisa ter, ou que um resíduo, como é que ele se torna passível, né, de coprocessamento. Assim, coprocessamento ele tem, e aí sempre eu vou estar dando conceitos, me embasando na regulamentação, que é a 499, que é a resolução 499 do CONAMA, tá, do ano passado. Então, assim, os resíduos que podem ser coprocessáveis, o que é que a gente precisa ter? Primeiro, são 2 linhas básicas. O resíduo ele pode entrar num forno de clinker sendo um substituto de combustível, um substituto energético, ou como um substituto de matéria-prima. Então, como é isso? Um resíduo ele pode entrar como substituto de combustível se ele tiver características similares ao do combustível utilizado no forno. Hoje, no Brasil, a grande maioria dos fornos, eles são alimentados, em termos de combustível, por coque verde de petróleo, né? Oriundo do refino do petróleo. Então, você tem coque nacional, você tem coque importado. Outros países, dependendo muito da sua matriz energética, por exemplo, tem fornos de clinker rodando com gás. Então, que é um combustível mais nobre e que, vamos dizer assim, traz uma estabilidade maior para o processo. Mas, retornando aqui, o que é que um resíduo precisa ter? Então, ele tendo características similares de combustível, ele pode ser dosado como combustível alternativo. Bacana. Então, vamos imaginar o seguinte: um resíduo que tenha carbono na sua composição, carbono eu digo, papel, papelão, madeira, biomassas do agronegócio, né? Por exemplo, cavaco de madeira, né? Chip de madeira, né? Caroço de açaí, né? As sementes de uma forma geral. Então, todos esses materiais possuem carbono na sua composição, que dá poder calorífico, energia, né? E esse material pode ser utilizado como combustível alternativo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo são as matérias-primas alternativas. Então, na fabricação de cimento, do clinker, né, na produção de clinker, o que é que a gente tem basicamente? É silício, ferro, cálcio e alumínio.
Então, se o resíduo tiver características de composição com esses materiais, né, com esses óxidos, então ele pode ser dosado como matéria-prima alternativa. Eu vou dar um outro exemplo, falando agora de matéria-prima. Solo contaminado com óleo tem grande concentração de sílica, areia, né? Então, esse material pode ser, dependendo da composição dele, na questão da contaminação, pode ser utilizado como matéria-prima alternativa. Vou dar um outro exemplo. Cascalho de perfuração de poços, né? Esse material também tem sílica na sua composição e pode ser utilizado como matéria-prima alternativa. Ao invés de se enviar cascalho para aterro, pode-se pegar o cascalho, enviar para o coprocessamento e ele vai ser dosado como matéria-prima alternativa e ele vai se transformar em clinker e, em posterior, vai se transformar em cimento. Então, essas são as duas principais linhas, que é combustível alternativo ou matéria-prima alternativa. E aí você pode me perguntar, só isso? Não. Essa nova legislação, essa nova resolução, ela ainda trouxe um adendo, né, que antes não tinha. Ela fala o seguinte: e se o resíduo não for nem substituto de matéria-prima e nem combustível, nem de combustível, ele também pode ser coprocessado, desde que você tenha uma comprovação dos benefícios ambientais que serão obtidos com isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que a gente vinha estudando no ano passado, tem também práticas na Europa, em Portugal, que é o coprocessamento do chorume de aterro. Então, aterros sanitários, aterros industriais, geram o líquido percolado, que é o chorume. Esse material, normalmente, ele vai para estações de tratamento, para que sejam tratados, né? A gente estava estudando, né, a questão da destinação desse líquido, que é água contaminada, por coprocessamento. Aí você pode perguntar, a água não vai nem ser combustível e nem vai ser matéria-prima. Então, o que é que a gente faz? Demonstra o ganho ambiental disso, de você ter um resíduo que pode ser dosado no forno com todos os controles necessários para ter um ganho ambiental como redução de emissão, eliminação e redução da disposição em aterros sanitários, né? Despoluição de áreas e de cursos hídricos. Eu vou dar um exemplo aqui que eu me envolvi diretamente quando ocorreu. Vocês devem lembrar daqueles vazamentos de óleo que nós tivemos no Nordeste. Sim. Nas praias, né? Uhum. Então, os óleos chegavam nas praias, né? E se acumulavam na costa, né? Na areia, ali nas praias. E a gente, nas fábricas de cimento, conseguiu absorver aquele óleo, né? Coprocessando eles. Então, assim, Yuri, mas tinha óleo. Tá, mas você tinha areia, que era a sua grande maior parte, era areia, contaminada com óleo. Então, se você pensar, você tinha combustível e matéria-prima alternativa misturados. E a gente fala que os dois misturados não é um nem é outro. Uhum. Então, mesmo assim, a gente conseguiu coprocessar aquilo lá, evitando que grande parte dos volumes que foram coletados fossem destinados em aterro. Então, resumindo, ou você utiliza como combustível alternativo, ou você utiliza como matéria-prima alternativa, tendo as características similares, ou demonstra o ganho ambiental que aquele material vai ter sendo coprocessado. A gente percebe aí, então, Yuri, que a legislação é muito forte, a legislação ajuda bastante, né? Então, você citou aí diversos casos e diversas possibilidades que a legislação já nos permite, né? E aí você traz essa ideia de como um resíduo ele pode servir. Mas olha assim, como um bom administrador que eu sou, eu gosto de número, né? Eu gosto de saber se o processo vai ser viável ou não, se é importante ou não, até porque a gente tem vários gestores nos assistindo e nos ouvindo que vai dizer assim, tá bom, eu já entendi que eu posso usar. Mas assim, além disso, meio que para complementar essa resposta que você deu, eu fico imaginando e que também surge uma dúvida em relação às pessoas que estão aqui, da nossa audiência, é assim, como é que eu vou avaliar se realmente aquele
produto coprocessado ele vai ser viável para melhorar a minha eficiência ou para melhorar o desempenho da minha indústria, porque isso é que é importante. Do ponto de vista não necessariamente do processo em si ou do ganho ambiental, mas também dos ganhos econômicos e dos ganhos de eficiência dentro do meu processo. Então, quais são as características ou como é que a gente pode avaliar esse produto coprocessado de uma forma que seja viável para a indústria, principalmente para o forno de clinker? Então, vamos lá. A gente deu o exemplo do alumínio, que pode ser um benefício, mas eu vou dar o exemplo da sílica. Então, quando o resíduo ele é rico em sílica, areia, por exemplo, solo, né, ele já tem o grande percentual de sílica presente nele, vai trazer alguns prejuízos para o processo que precisam ser reparados, vamos dizer assim, ou controlados, né? Então, quando você vai querer coprocessar um resíduo no forno de clinker, de acordo com a 499, com a resolução 499, ela define algumas necessidades para você licenciar um forno, por exemplo. Então, ela define que o processo ele deve ter licença prévia, licença de instalação e licença de operação, igual você estivesse licenciando uma atividade normal, né, no órgão ambiental. Então, quando você tem uma fábrica de cimento, a gente já falou isso, ela pode produzir o clinker, mas ela necessariamente pode ser que ela não coprocesse, porque para isso ela precisa seguir o rito de licenciamento. E esse rito é o que dá a segurança, né? Então, se você quer coprocessar, por exemplo, solo contaminado, cascalho, ou você quer coprocessar um resíduo, por exemplo, industrial, papelão, contaminado com óleo, enfim, pallet contaminado. Então, você tem que seguir alguns ritos de licenciamento que são um pouco, ou para não dizer bastante, mas que são diferentes do licenciamento de um forno para simplesmente produzir o clinker. Então, o que é que ela fala, por exemplo? Que você precisa, vamos imaginar que eu estou licenciando um forno do zero para coprocessar. Eu preciso de uma licença prévia do órgão, que ele analise a minha solicitação e ele diga assim, não, ok, você pode coprocessar, vamos iniciar o processo. Então, dentro do pedido da licença prévia, vamos dizer assim, eu tenho que apresentar um estudo de viabilidade de queima. Eu vou dizer lá para o órgão qual é o meu equipamento, qual é o meu forno, quais são os equipamentos de dosagem, por exemplo, e como é que eu pretenderia, né, lembrando que é uma licença prévia, é uma consulta ao órgão para o órgão dar uma licença prévia. Então, como eu pretenderia coprocessar depois que eu tivesse a licença de operação? Então, eu preciso apresentar esse estudo de viabilidade de queima, considerando todos os meus equipamentos, né, listando todos eles, como é que deve entrar, quais são os resíduos pretendidos, enfim. Feito isso, o órgão ambiental disse assim, não, beleza, olha, você pode coprocessar esses resíduos aqui. Então, você vai para uma licença de instalação, você vai para uma LI. E aí, nessa LI, o que é que a 499 fala? Que você precisa apresentar um plano de teste de branco, né, chamado de PTB. Então, assim, é o quê? Você vai apresentar para o órgão ambiental como você pretende monitorar o teu sistema sem coprocessar. Olha, você tem lá tudo, só que você ainda não pode coprocessar, porque é um plano de teste em branco, ou seja, sem coprocessamento. Você vai lá, você vai rodar o teu forno de clinker, ele na capacidade dele normal, como se você estivesse coprocessando, e você vai monitorar. Esse é o que você precisa dizer ao órgão, é o plano para você fazer o teste de branco, PTB. Isso dentro da LI. E aí o órgão vai olhar lá o teu plano e vai dizer assim, beleza, o teu plano está atendendo aqui a resolução 499, então você pode fazer o teste de branco. Então, aí você vai fazer o teste de branco. Então, lembrando, olha, eu fiz o estudo de viabilidade de queima. Ok, primeiro, teste de viabilidade de queima. Depois? Aí eu fiz o plano do teste de branco para que o órgão aprove o meu plano. Aprovou, aí eu vou fazer o meu teste de branco e apresentar para o órgão ambiental o relatório do teste de branco. Beleza, isso é para quê? Isso a gente já está na LI, na licença de instalação.
Beleza, o que é isso? Eu vou rodar o meu processo e vou monitorar como se eu estivesse coprocessando, mas até então, nesse momento, eu ainda não posso coprocessar nada. O órgão ambiental vai analisar aquele relatório do teste de branco e vai dizer assim, olha, ok, seu teste de branco atendeu a resolução 499 e as nossas solicitações, agora você vai requerer uma LO. Então, lembrando, você teve a LP, você teve a LI, agora você vai para a LO. Então, é como qualquer empreendimento. Então, dentro dessa LO, você precisa apresentar o teu plano de teste de queima. Então, recapitulando, eu apresentei o estudo de viabilidade de queima, apresentei o plano de teste de branco, fiz o teste de branco, apresentei o relatório do teste de branco, agora eu vou apresentar o plano de teste de queima, que é o quê? Eu vou apresentar ao órgão como eu vou coprocessar e quais são os parâmetros, quais são os equipamentos, quais são os monitoramentos que eu vou fazer, que eu vou precisar apresentar para ele. E como eu vou fazer isso, né? Quais são os equipamentos de dosagem, enfim, vou relacionar todo o meu processo, como é o meu forno, né? Dentro disso, o órgão ambiental vai analisar o teu plano de teste de queima e vai dizer assim, ok, fábrica de cimento, você pode fazer o teste de queima. E aí o órgão ambiental ele tem a premissa de acompanhar ou não o teste de queima, ele pode dizer assim, olha, teste de queima eu quero acompanhar. E ele vai lá e acompanha 1, 2 dias, 3 dias inteiro, enfim, conforme a disponibilidade do órgão. E feito o teste de queima, você vai apresentar ao órgão o relatório do teste de queima. Então, é nesse relatório que você vai apresentar todos os resultados dos teus monitoramentos, das tuas dosagens de resíduos, de como se comportou a produção do forno, quais foram os impactos nas emissões. Então, assim, você faz todo um mapeamento do teu processo, todo um mapeamento das tuas emissões e monitoramentos e resultados e apresenta para o órgão, e o órgão vai te dando os de acordos ou sugerindo alterações. Para somente, então, feito todo esse rito, você dizer assim, estourar champanhe e dizer, opa, saiu minha licença de operação para o coprocessamento. Perfeito. Então, dentro desse processo, existem algumas nuances. Por exemplo, isso eu comentei, eu relatei, um processo do zero. Né? Você vai iniciar um processo de coprocessamento, de licenciamento de um forno que não coprocessava. Tá? Porém, o que a 499 trouxe também de bacana? Que assim, quando você tem um forno que já tem licenciamento para coprocessamento, né? Mas você quer colocar um resíduo novo, né? Então, meu forno é licenciado para solo contaminado, com óleo, enfim. Ô Yuri, um exemplo que aconteceu com os óleos, né, com a areia da praia. Isso foi precisou de uma urgência para o licenciamento. Aí eu acho que o novo Conome ele vem trazendo isso também, né, essa facilidade. Exatamente. Assim, lógico que na época você não tinha as fábricas, né, de cimento, algumas que coprocessaram, já tinham licenciamento para borra oleosa, né, borra de petróleo, solo contaminado com óleo. Isso facilitou, né? Mas isso não estava especificado antes. Então, agora e aí você tinha entendimentos de órgãos ambientais. Por exemplo, a gente fez no Ceará licenciamento por similaridade, que, por exemplo, antes em outros estados não era permitido. O que é que o órgão ambiental entendia? É o seguinte, olha, cara, se você pode coprocessar solo contaminado, por que você não pode coprocessar a areia com o óleo das praias? Né? Então, tinha esse entendimento de alguns órgãos. Outros órgãos já não entendiam dessa forma, entendiam que precisava se fazer todo o rito, né, de licenciamento. Então, a 499 trouxe isso. Então, o que é que ela fala? Que é o seguinte, se o teu forno ele já tem licença de operação para coprocessamento, né, e você quer incluir novos resíduos, você fica dispensado de apresentar o EVQ, que é o Estudo de Viabilidade de Queima, o plano de teste de branco, o relatório de teste de branco, o plano de teste de queima e o relatório de teste de queima. Por quê? Você vai licenciar, vai incluir na tua licença por equivalência. Então, você tem lá uma licença para solo, você pode requerer, por exemplo, que seja inserido um cascalho de perfuração de poças de petróleo, por exemplo.
Então, você pode sair solicitando agora com a 499, ela te dá respaldo para isso, que antes um órgão ambiental entendia de um jeito e outro entendia de outro, e ficava cada órgão ambiental tinha seus ritos. Agora ela trouxe isso como um regulamento, né? Então, ela isenta algumas etapas se você já tiver licença de operação para o coprocessamento e já tiver feito lá no passado todo aquele rito de EVQ, PTB, RTB, PTQ, que são os testes que são apresentados e os relatórios. Uma coisa nova também que essa 499 trouxe em relação aos resíduos que podem ou não ser coprocessados é em relação às biomassas. Então, antes, alguns estados, eu vou citar novamente, o estado do Ceará, a gente conseguiu licenciar na época a biomassa para o forno, porque ele entendia que os resíduos que já tinham sido feito o teste de queima tinham contaminantes que a biomassa não tem. Então, assim, se você já tinha controles para resíduos contaminados, para a biomassa eles atenderiam, né? Então, ele licenciou e incluiu na licença de operação. Porém, outros estados exigiram, né, ou exigiam que você fizesse todo aquele rito de EVQ, PTB, tudo aquilo para biomassas. Então, o que a 499 trouxe? Que, assim, biomassas, sucatas metálicas não perigosas, por exemplo, carepa de ferro, né, esses resíduos finos, né, de metais, resíduos têxteis não perigosos, resíduos gerados na própria fábrica de cimento. Para você ter uma ideia, para a fábrica de cimento coprocessar, ela precisava fazer um teste de queima. Então, ela aproveitava um teste de queima e incluía dentro dele os seus resíduos gerados. Sim. Né? Resíduos de cooperativas, né, de catadores, se já existia um licenciamento para combustível derivado de resíduos. Então, o que foi que ela disse? Que esses resíduos, né, do agronegócio, por exemplo, biomassa, sucata metálicas não perigosas, enfim, o que eu estava comentando, estão isentos do processo de licenciamento. Por quê? Porque ele entende que você já tem todo um processo de licenciamento, você já tem todo um controle para outros resíduos que eles podem ser, pode entrar na sua licença de operação por similaridade só com autorização do órgão ambiental. Yuri, um fato importante também é que para as emissões atmosféricas, já que eu considero sendo os principais resíduos gerados pelo processo de coprocessamento, você tem ali os limites estabelecidos pelo CONAMA para qualquer tipo de resíduo. Então, não existem limites separados para diferentes tipos de resíduos, né? Então, isso faz sentido porque se eu tenho um resíduo perigoso lá, que eu já estou atendendo aquele limite, que é o limite máximo, que tem força de lei, a resolução do Conselho, um resíduo menos perigoso também vai atender. Então, é nesse sentido aí. Exatamente. Eu vou dar um exemplo prático. Quando eu participei do licenciamento de um forno de clinker no Pará para utilizar o caroço de açaí, né? O açaí que todo mundo gosta de tomar como sobremesa, e que lá eu aprendi que é uma refeição para você comer com peixe e farinha, por exemplo. Então, lá a gente, quando foi licenciar o caroço, a semente do açaí, né, para você ter uma ideia, o Pará ele produz mais de 1 milhão de toneladas de açaí. E cerca de 85% do fruto é o caroço, é a semente. E que aquilo ia para os lixos, ia para os lixões, para aterro, para rios, para floresta, enfim. E a gente fez todo o licenciamento. Se fosse fazer hoje, né? Se fosse fazer hoje, você conseguiria, já que a fábrica dispõe de licença hoje para coprocessar, você entraria como isenção da biomassa. Na época, foi preciso fazer todo o rito de EVQ, PTB, RTB, que essa 499, né? Com esse entendimento, Edivando, que é um material que não traz contaminantes que outros resíduos já têm, né? E até mesmo o combustível principal, que é o POC, já traz para o processo, já seria isento do processo de licenciamento. Só para contribuir também, Maurício, assim, a importância, porque o que é que eu entendo da sinalização do 499? Tá, eu vou facilitar o processo de licenciamento, porque aqui você já tem, mas eu vou arrochar no monitoramento, e ele pede a obrigatoriedade do monitoramento contínuo.
E aí a continuidade também dos monitoramentos periódicos, porque aí beleza, não precisa licenciar, mas eu quero olhar quando eu coloco aqui biomassa como é que a coisa funciona. Porque de repente tem alguns parâmetros, eles podem aumentar o limite, porque, por exemplo, biomassa pode emitir muito material particulado. Aquele material particulado é mais inofensivo, é óbvio, não tem tanta composição de metal, de outras coisas mais perigosas, mas pode ter um aumento ali. Então o monitoramento ele foi arrochado na nova resolução, isso é importante. Então estou vendo que esse assunto sobre legislação, monitoramento, estou vendo que esse assunto aí vai se estender, mas então vamos, mas calma. A gente volta com esse assunto para falar um pouquinho sobre os impactos no meio ambiente e da importância do monitoramento daqui a pouco, na volta do nosso break. Então fica aí com a gente, mas a gente volta daqui a pouco. Voltamos com o nosso Ambicast, o podcast da Ambimet. E aí a gente vai voltar aqui a falar... não, peraí. Peraí que tem um recado aí o pessoal que está assistindo. Então, olha só. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre licenciamento ambiental, a gente já falou sobre isso, ó. Vamos deixar os cards aqui para você acessar lá mais conteúdo sobre licenciamento ambiental, sobre monitoramento ambiental, mas daqui a pouco. Agora, vamos continuar aqui com esse fera que está dando uma aula sobre toda essa questão do coprocessamento. Vamos voltar aqui com o nosso Yuri Leão e daqui a pouco você volta para lá para assistir os outros vídeos. Então, vem para cá e vamos continuar aqui com o Yuri. Yuri, a gente percebeu que tem aí essa pegada forte, né? Como eu comentei antes do break, entre a legislação e o monitoramento, né? Isso. Então, assim, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Você falou de vários testes, várias necessidades dos testes para o licenciamento, mas aí o Edivando complementou que não só para o licenciamento, mas continuamente ou periodicamente, a gente também precisa fazer os monitoramentos. Então, na sua opinião, como é essa relação, né, e a importância dos monitoramentos ambientais para todo esse processo do coprocessamento com os nossos resíduos sólidos? Então, Maurício, ela é fundamental. Então, os monitoramentos, eles são fundamentais. Você tem monitoramentos para controle das emissões, né, para controle ambiental, mas você também tem monitoramentos para controle operacional, de processo, de fato. Então, ele vai monitorar, né, o equilíbrio do processo com o resíduo. Então, ele vai te demonstrar ali os monitoramentos online, né? Então, a 499 ela traz isso, que existe a necessidade de monitoramentos contínuos, full time, então não pode parar aqueles monitoramentos, como, por exemplo, material particulado, como o Edivando comentou, né? NOx, SOx, oxigênio, hidrocarbonetos totais. Então, você tem que fazer aquilo ali e o órgão ambiental ele precisa ter acesso àqueles monitoramentos, àqueles resultados. A gente falou um pouquinho atrás que algumas fábricas de cimento, inclusive, disponibilizam online isso. O órgão ambiental pode entrar lá no sistema da fábrica e ver os resultados que estão sendo naquele exato momento. Então, esses são os monitoramentos contínuos. Então, ele vai te dar aí como é que o resíduo vai estar, vamos dizer assim, afetando ou contribuindo para as emissões, ou até beneficiando. Você tem resíduos que eles podem reduzir as emissões, né? Enquanto você tem resíduos que pode provocar um pouco mais de emissões, depende da composição dele. Existem outros monitoramentos não contínuos, que são as isocinéticas, que você precisa fazer periodicamente, semestralmente, uma vez por ano, enfim. Isso vai ser um órgão ambiental, ele vai definir, né, qual é a periodicidade necessária. Então, esse às vezes... eu queria também entender... A gente estava conversando sobre o transporte desse resíduo, né? Você fala até de chorume, de aterro, de outros resíduos, solo contaminado. E de quem é essa responsabilidade, né? Do monitor, de transportar isso de forma responsável, do agente gerador até o forno de clink. E como é que isso é visto? Como é que isso é monitorado, de repente, pelo órgão licenciador? Perfeito. Antes disso, vou só complementar a questão dos monitoramentos não contínuos, que são para monitorar, que são as isocinéticas, HCl, cloro, né, ácido fluorídrico, dioxinas e furanos, metais pesados. Esses são os controles dentro da fábrica, né? Sim. Intrafábrica. Quando a gente fala dos controles porta da fábrica, né, para fora, vamos dizer assim, e aí você tem uma responsabilidade que é definida muito na negociação. Por quê?
O coprocessamento ele é da porta para dentro, né? E aí, depende se a negociação com o gerador do resíduo, imagina você ter uma empresa que você está gerando resíduo lá, sei lá, resíduo contaminado com óleo que seja, um resíduo perigoso. Então, você vai negociar a destinação diretamente com a fábrica de cimento ou você vai negociar com um blendeiro, com um triturador de resíduos, né, um gerenciador de resíduos. Então, eu já estive dentro de fábrica de cimento, né? E hoje estou como triturador, blendeiro de resíduos, prestando serviço ao mercado para a destinação do resíduo por coprocessamento. Então, vai depender da negociação com o gerador. Se essa negociação for feita pela fábrica de cimento, ela é responsável pela coleta, pelo transporte e pela chegada na fábrica. Se a negociação ela ocorre com um blendeiro, no caso, eu já fui da fábrica de cimento, hoje sou blendeiro. Então, ela ocorre comigo, por exemplo, que sou um blendeiro, eu sou responsável pela coleta, pelo transporte e pela trituração e blendagem e pela chegada do material na fábrica de cimento. Existem fábricas de cimento que têm uma planta de trituração. Então, ela tem uma planta de trituração, ela vai direto no gerador do resíduo, coleta, transporta, recebe na fábrica de cimento, lá dentro ela tritura, prepara o material, que a gente chama de blend, né, do mix, prepara o material e dosa no forno. Então, ela é responsável pela cadeia inteira. Se ela não tiver essa estrutura de trituração e blendagem de resíduos, isso fica a cargo de um gerenciador, de um blendeiro, que vai fazer essa coleta, transporte, trituração, até o resíduo chegar na porta da fábrica. Perfeito. Perfeito. Rapaz, são várias etapas, né? Até chegar no produto final, nesse caso, que o foco é o cimento, né? Já que a gente está falando das indústrias de cimento. E aí, como é que a gente consegue avaliar se o coprocessamento está melhorando realmente a qualidade desse produto final? Até porque a gente né, entendeu que o coprocessamento ele entra numa parte do processo produtivo do cimento, mas que também é importante a gente saber, né, o quanto esse cimento está sendo, a qualidade desse cimento está sendo afetada por essa inclusão, né, de outros itens, como você bem comentou, nessa fase do coprocessamento. Então, Yuri, eu queria saber como é que a qualidade do cimento é afetada por esse coprocessamento e como é que a gente mede isso? Maurício, Yuri, eu queria também, assim, aproveitando a pergunta do Maurício, que você traçasse para a gente o seu olhar de como é que a fábrica de cimento ela toma essa decisão para o resíduo que vai entrar lá no processo dela, né? E se isso também é um olhar da legislação ou não, ou fica a cargo da fábrica de cimento dizer assim, pô, será que esse resíduo vai agregar valor aqui ao meu produto? Porque se não for, eu nem quero. Ele pode ter algumas propriedades que não traga valor. Então, como é que ele toma essa decisão em função dessas coisas? Quando a gente fala de coprocessamento, é uma prestação de serviço, né? Então, a fábrica de cimento, ela cobra para receber o resíduo, né? No geral, é isso. Então, ela cobra do gerador, é uma prestação de serviço. Então, existe um mapeamento que é feito dos resíduos que estão disponíveis naquela região, né? Um resíduo que está disponível, por exemplo, aqui no estado de Sergipe e da Bahia, não necessariamente está disponível no Ceará, por exemplo, ou no Pará, ou no Tocantins, enfim. Você tem mapeamentos de resíduos que estão disponíveis na região e que em outras não. Então, dentro daquele teu mapeamento, você faz o seguinte, olha, isso aqui eu posso coprocessar ou isso aqui eu não posso? Eu vou dar um outro exemplo de uma fábrica de cimento. Ela coprocessava cascalho de perfuração, tá? Cascalho de perfuração de poços. Então, e ela coprocessava, sei lá, 2.000 toneladas mês desse material, mais ou menos. Só que, para ela coprocessar o cascalho ele é rico em sílica. Ela precisava complementar com alumínio. E esse alumínio ela extraía da matéria-prima, da mina. Ela extraía da argila luminosa. E isso foi degradando a mina a tal ponto de comprometer a vida útil da mina. Então foi o que ela disse, cara, hoje eu vi que continuar coprocessando o cascalho
é prejudicial para o meu processo e eu estou degradando a minha mina. O que é que eu posso fazer? Eu vou ter que reduzir, antes eu consumia 2.000 toneladas, agora eu vou ter, e aí dentro dos cálculos de concentração de sílica, da disponibilidade de alumínio na mina, enfim, olha, eu vou ter que agora para processar 400, 500 toneladas por mês. Eu vou ter que reduzir em 75% o meu consumo de cascalho. E esse cascalho que antes eu cobrava, sei lá, vou dar aqui, eu cobrava X, agora, porque eu ainda vou continuar tendo o custo de extração da mina para compensar, eu vou ter que cobrar 2x. Então, esse estudo ele é muito da composição do resíduo, é muito feito resíduo a resíduo, de acordo com as composições e características físico-químicas de cada um, e quais são os impactos dele no processo. Lembrando que a legislação ela fala o seguinte, que, lembrando, a premissa são 3 premissas: não afetar o meio ambiente, não comprometer a saúde e não comprometer a qualidade do cimento, que é o produto final. Então, quando a gente olha para o resíduo, ele vai trazer impactos para o processo. Então, dentro de uma fábrica de cimento, pessoal, existem 3 grandes processos: mina, que é a extração da matéria-prima; forno de clinker, que é onde ocorre o coprocessamento; e produção de cimento, que é aí chamado de moagem de cimento. Então, são 3 grandes processos, depois vem logística, enfim, mas são 3 grandes processos macros, né? O coprocessamento, ele traz de imediato impacto no forno de clinker, que é onde de fato ele acontece. Então, é onde na produção de clinker ocorre o coprocessamento. Então, vou dar um exemplo aqui: resíduos trazem umidade. Biomassa tem umidade na sua composição, tem água na sua composição. Então, quanto mais água, imagina o seguinte: eu preciso que o meu forno trabalhe, a minha zona de queima trabalhe com 1.450 graus Celsius. Se eu coloco água, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que colocar mais combustível. Então, se eu trago resíduo com alta umidade, eu tenho maior consumo de combustível, eu tenho maior consumo térmico para compensar aquela umidade, aquela perda de energia perdida, e eu tenho perda na minha capacidade produtiva. Quando eu trago umidade, eu tenho impactos no meu processo, que isso precisa ser remunerado, por isso que é uma prestação de serviço, né? Vou dar um outro exemplo: alta granulometria. Muita gente me pergunta por que para coprocessar eu preciso triturar. Porque é o seguinte: quando você tem uma granulometria alta, quanto mais densa a partícula, quanto maior, mais difícil vai ser de queimar. Imagina o seguinte, tenta imaginar o seguinte: quanto tempo demora para você queimar um pouquinho de pó de serra em um tronco de madeira? Exatamente. O tronco de madeira vai demorar muito mais. Então, quanto maior a granulometria, maior vai ser a tua necessidade de energia. E aí, quanto maior a granulometria dentro do forno, ela proporciona uma queima incompleta. Quando eu tenho uma queima incompleta, eu tenho formação de CO. Imagina o seguinte: quem tem ou já viu, tem a oportunidade de ver os ônibus nas ruas. O diesel, ele tem uma queima incompleta. Por isso ele tem uma formação de fumaça, que é o CO, monóxido de carbono. A mesma coisa acontece no forno. Então, quando você tem material com alta granulometria, você vai ter uma queima mais incompleta do que se você tiver com baixa granulometria, e você vai ter geração de CO. Vou dar um outro exemplo. Quando o resíduo tem cloro, tem enxofre. Cloro, por exemplo, os plásticos, né? Quando ele tem cloro na sua composição, isso vai, junto com o enxofre, isso vai ocasionar a formação de colágenes. Imagina o seguinte: você tem o processo, você tem a torre de ciclones, você tem o calcinador, você tem o forno, e dentro dele vai começar a se formar um anel, vai começar a se formar crostas que vão agarrando nas paredes dos equipamentos, dos ciclones ou até mesmo do forno, e aquilo ali vai obstruindo o processo, vai dando perda de produção, vai dando perda no processo. Então, por isso da importância de você ter um monitoramento do que você está colocando de resíduos dentro do teu forno, né? Você não pode colocar qualquer coisa, né? Muita gente perguntou, uma certa vez eu estava numa visita ao cliente, ele perguntou o seguinte: antes eu ainda fazia parte estava como fábrica de cimento, né? E ele perguntou: você coprocessa o meu tambor metálico de 200 litros? Aí eu disse assim: não coprocesso tambor de metálico. E eu falei: não, mas o blendeiro me disse que você colocava o tambor inteiro no forno. Então, assim,
são coisas que a gente vai desmistificando, né, na conversa, no dia a dia com o cliente, e que você vai explicando a ele que não é bem assim, você não pode colocar um tambor inteiro, você não pode colocar nem um tambor triturado. Então, que o tambor ele pode ser reaproveitado, ele pode ser reciclado, então ele tem que ser retirado, e para atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu não posso colocar ele no meu forno. E no cimento, que foi de fato a pergunta, né? Como é que vai ser o impacto disso no forno? Ou no cimento? O clinker que ele está sendo produzido no forno, ele é a principal matéria-prima do cimento. Então, se ele for mal feito, vamos dizer assim, né, vulgarmente falando, de má qualidade, vai afetar a qualidade do cimento, né? É ação-consequência. Então, no cimento, eu vou dar um exemplo aqui. O fator de saturação em cal, que está ligado à questão da resistência, à expansão do cimento, na resistência mecânica do cimento. Se um resíduo ele é rico em cálcio, ele poderá aumentar esse fator de saturação em cal, e se ele é rico em ferro, alumínio ou sílica, ele pode diminuir. Então, esse desbalanceamento das composições, né, a gente estava falando do alumínio, do ferro, existem dois grandes parâmetros que são controlados, que é o módulo de alumínio e é o módulo de sílica. O módulo de alumínio é a relação do alumínio e do ferro, e o módulo de sílica é a relação da sílica, ferro e alumínio. Então, um desbalanceamento desses dois módulos, né, dessas composições, ele pode impactar na resistência do cimento e pode provocar lá a formação das colagens, né, e nos anéis do forno. Então, essa é a grande importância de você ter para processo, falando em processo, dos monitoramentos, para você não comprometer a qualidade do teu produto final, do teu cimento, né? E aí, Yuri, você falou de vários problemas, várias situações, necessidade de controle. E quais são as soluções para isso, né? Pensando. As soluções, por exemplo, um bom mix de resíduos para estar no forno. Então, um bom acompanhamento do que você tem. É muito comum um blendeiro, e aí eu me coloco agora hoje como blendeiro, aqui em Sergipe, sim, para prestar esse serviço ao mercado, mas um blendeiro, ele tem a obrigação de informar a fábrica de cimento qual é a composição do seu resíduo que ele está mandando para a fábrica. Por quê? Porque ele precisa ter essas informações. E quando o resíduo chegar lá, ele vai fazer os monitoramentos, as análises de cinzas, cloro, poder calorífico, umidade, enfim. Mas você precisa informar o que é que você vai mandar, né? A adaptação do mix para as condições das matérias-primas encontradas na mina. Então, como a gente estava conversando sobre o alumínio, sobre a questão lá do cascalho, então se você tem um resíduo na região que ele vai te ajudar ou ele vai complementar alguma deficiência na tua mina, isso é muito bom. Mas se você tem um resíduo que ele vem, vamos dizer assim, ele vai saturar com alguma coisa, você precisa reduzir na tua mina o que você vai mandar para o forno. Para você, lembra da massa de bolo, né? Então eu vou lá dosar os meus resíduos, os meus combustíveis, as minhas matérias-primas, de acordo com o que eu quero produzir. E as análises frequentes, né? Então, você tem análises frequentes de fator de saturação, você tem as análises que são feitas no laboratório da resistência. Então, assim, essas análises frequentes, a cada 2 horas, por exemplo, no produto, no clinker, no cimento, e também do monitoramento dos gases, né, que estão sendo emitidos, o monitoramento contínuo lá online, são importantes para garantir isso. Proteção do meio ambiente, da saúde das pessoas envolvidas ali e da qualidade do cimento. Muito, rapaz. Perfeito, muito bom. Maravilha, viu? Yuri, a gente fica muito contente, assim, né, de conseguir entender todo esse processo, né, de todos esses itens que compõem aí a possibilidade de você utilizar os resíduos coprocessados. Mas aí a última pergunta para a gente finalizar nosso podcast, assim, é só na fabricação do cimento ou não? Ou eu posso utilizar esses resíduos coprocessados em outros processos produtivos? E se você tiver algum exemplo para trazer para a gente, seria ótimo nesse momento. Ô Maurício, eu fiquei com uma dúvida aqui, pode ser uma dúvida da turma também. E aí, Yuri, é o seguinte, se a gente pensa num resíduo para inserir no coprocessamento
E como é que a gente entende o impacto antes de coprocessar que esse resíduo vai dar nessas variáveis da qualidade do cimento? Isso a gente só faz depois de inserir o resíduo no forno e de fato ter, ou a gente tem como fazer essas análises prévias em bancada de laboratório? Então, quando você vai fazer a avaliação do resíduo, né, para coprocessar, você precisa lá dentro daqueles testes que você apresenta lá, os relatórios, os planos de teste, que você apresenta o órgão ambiental, você precisa colocar a caracterização do resíduo. Então você vai lá e caracteriza ele, né? Qual é a composição dele de metais, qual é a composição dele de umidade, de poder calorífico, enfim, qual é a composição dele de uma forma geral. E aí você, dentro dali, você vai olhar. Por exemplo, quando eu recebi um resíduo numa fábrica de cimento, e até hoje mesmo, quando eu recebo um resíduo para coprocessar, para triturar, a primeira coisa que eu faço tem análise, um laudo de laboratório com a composição desse resíduo. Por quê? Porque eu sei que se ele vier se ele tiver concentrações, por exemplo, alta concentração de cloro, eu sei que eu vou ter que adequar hoje o meu sistema de trituração adequar o meu mix para receber aquele teor de cloro. Ou eu posso chegar e dizer assim, olha, cara, tem tanto cloro nesse resíduo que para mim não é viável coprocessar. Sim. Então, eu posso diluir, mas pode ser que seja tamanha a concentração que eu diga que não dá para coprocessar aquele resíduo por causa da concentração de cloro. E assim acontece com outros materiais, com metais, né? E com os óxidos. Então, assim, você faz uma análise antes de receber o resíduo, seja para triturar, como é o meu caso hoje, triturar e blendar, seja na fábrica, e você sabe assim, olha, quais são os principais? Eu vou olhar quais são os óxidos, se tem cloro, se tem enxofre. Então, tem esses parâmetros básicos que a gente vai olhar, que é para dizer, olha, vai impactar no meu processo ou não vai? Né? Eu vou dar um exemplo, sempre tento trazer alguns exemplos para, vamos dizer assim, ilustrar, né? Ilustrar. A questão do pó de aciaria elétrica, que é oriundo das siderúrgicas. Né? O pó de aciaria elétrica, ele tinha uma alta concentração de cloro. Por quê? Porque ele pegava todos os resíduos oriundos que tivessem metais, e ali dentro você tinha plásticos e tal, e ali o cloro ele iria ficar retido naquele pó de aciaria. Então, chegava esse material na fábrica de cimento com 8, 10, 12% de cloro. Concentrações absurdas. Então, quando você vai receber um resíduo, para você ter uma ideia, normalmente, dependendo da tua mina, você determina um limite de cloro de 0,5%. Como é que você vai absorver algo que tem 8, 10, 12%? Então, você precisa ir diluindo. Só que, às vezes, você tinha grandes volumes desse material que você não conseguia diluir. Você dizia assim, cara, eu só consigo receber, sei lá, dessas tuas 10 mil toneladas, eu só consigo receber 1.000. Ou então o cara tem lá, independente da concentração, eu posso dizer, olha, eu não consigo receber, para mim não tem como receber esse resíduo. Então, esses parâmetros básicos, essenciais ou chaves, eles são importantes para a gente dimensionar antes de colocar, antes de saber se é viável ou não, a gente precisa dimensionar e saber a composição para saber qual é o impacto dele no processo, entendeu? Mas aí agora a gente ficou curioso, né, Maurício? Para saber se realmente é só no forno de clinker ou eu tenho um resíduo aqui e quero coprocessar ele em algum outro equipamento. É possível, Yuri? Isso aconteceu ou não? Então, olha, com o termo coprocessamento de resíduos em fornos de clinker, nós temos a regulamentação. Existem outras práticas, vamos chamar assim, outras práticas. E aí já corroborando, já saindo um pouco do ambiente do coprocessamento e já expandindo um pouco o ambiente para a economia circular. Sim. Né? Que é muito importante, é uma coisa que é fundamental para a gente conseguir aí valorar os resíduos, a gente reduzir o consumo de recursos naturais, enfim. Então, a gente abrindo o leque agora para a economia circular, você tem outras práticas, né, de aproveitamento de resíduos. A gente não pode esquecer que o coprocessamento é um aproveitamento de resíduos, seja energético ou seja matéria-prima. Então, você tem outras. Então, essas práticas, eu vou dar alguns exemplos. Cerâmica vermelha. Aquelas fábricas de tijolo, de telha, eles têm fornos que chegam a 1.000, 1.100 graus Celsius. Então, assim, algumas cerâmicas recebem alguns resíduos, por exemplo, resíduos têxteis. Você tem resíduos argilosos que você pode dosar na argila,
como matéria-prima do tijolo e da telha. Então, existem algumas práticas que você consegue fazer o aproveitamento do resíduo, porém que não vai cair dentro daquela regulamentação da 499, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui de aproveitamentos. Quando você está aqui no próprio RSU, do resíduo sólido urbano, você pode ter a geração de energia elétrica, as usinas de geração de energia elétrica a partir de RSU. Sim. Então, você tem um aproveitamento, só que aí, volto a falar, não é coprocessamento, não é regulamentado pela 499, mas você tem um aproveitamento de resíduos, né? Vou dar um outro exemplo aqui, resíduos de tinta e resíduos de cosméticos, né? Você vai lá, você tem aqueles solventes, né, que são residuais dos processos, e as indústrias aproveitam aqueles solventes, né? Você pode aproveitar aquele solvente dentro do teu processo. Ao invés de você comprar um solvente mais caro, por exemplo, você pode negociar com um gerador dele e aproveitar ele, né? A própria compostagem, né? A compostagem de resíduos, a partir, por exemplo, de resíduo sólido urbano. Você pega resíduos orgânicos, né? Você tem a relação de carbono e nitrogênio para você controlar na compostagem, e aí você vai e produz um produto que vai para o agronegócio. Então, você tem um processo ali de aproveitamento de resíduos, mas, volto a dizer, não está regulamentado pela 499, né? A característica é totalmente diferente. Então, pensando em agronegócios, eu costumo falar que o agronegócio ele é um celeiro de oportunidades, principalmente quando a gente fala em biomassas, né? Você tem biomassas que têm concentrações de carbono, né? E aí você tem coco babaçu, você tem caroço de açaí, como a gente falou um pouco atrás, né? Você tem a casca da castanha, né? Quando você come uma castanha de caju, você precisa saber que a casca daquela castanha, quando ela passou pelo processo de queima, né, de torra, a casca dela foi retirada antes, para ela ser torrada, ela foi retirada, e aquela casca ela foi combustível num forno de cimento, por exemplo. Então, assim, bagaço de cana, você tem várias caldeiras funcionando com bagaço de cana. Eu vou dar um outro exemplo agora, pensando no agronegócio, nas plantações de caju. O caju, você precisa renovar os cajueiros. E aquela renovação, você gera lenha, você gera as toras, né, as árvores que você precisa renovar. E aquelas árvores são cortadas, são podadas, as toras são trituradas e ela vira combustível, que é o cavaco de madeira, o chip de madeira. Você tem fazendas de eucalipto, por exemplo, que são fazendas criadas, plantadas para a produção de biomassa, para que o eucalipto seja triturado e sirva como combustível em caldeiras, em forma de cimento, enfim. Então, quando a gente pensa em coprocessamento, você fala assim, em outras áreas, em outros aproveitamentos de resíduo, eu abro um leque, já fujo um pouco do coprocessamento e já abro o leque da economia circular, que aí a gente precisa, e aí esse é o grande gostoso do negócio, você aproveitar um resíduo, você se debruçar na composição dele e dizer, cara, esse resíduo aqui eu posso aproveitar onde, em qual indústria, em qual ramo, para onde ele vai, ao invés de eu mandar aquele resíduo para uma disposição final, para um aterro sanitário, para um aterro industrial. Perfeito. Perfeito. Yuri, já vou agradecendo aqui sua participação. É assunto aí que daria para uns 20 podcasts aqui, cada itemzinho Mas desse. Vamos fazer, viu? Vamos solicitar o homem mais aí. Vamos deixar disponível, a gente chama. Vamos deixar agendado já, né, Edivando? E aí a gente deixa esse espaço aberto para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que estão nos ouvindo aí, nas nossas plataformas. Como é que a gente faz para te encontrar, para encontrar a sua empresa? Se eu quiser saber mais sobre coprocessamento, sobre resíduos sólidos, que a gente percebeu que você domina bem esse assunto, como é que a gente faz para te encontrar? Fica aqui o espaço aberto para você falar um pouquinho sobre seus projetos e como é que a gente faz para te encontrar. Então, cara, eu vou deixar aqui meu telefone, que é o DDD 79, né, 998954557. Esse é o meu telefone, é o WhatsApp. Então, as pessoas que quiserem obter mais informações para destinar um resíduo, né? Então, hoje, nós temos uma planta de trituração e blendagem de resíduos, que ela fica aqui na região metropolitana de Aracaju, em parceria com o Grupo Multiserve, né? Que é dona de uma empresa de transporte, coleta e hoje de trituração e blendagem de resíduos. Então, a gente tem uma parceria com eles, nós temos essa operação hoje aqui
na região metropolitana de Aracaju, que é a LM Transportes. Então, essa empresa hoje é uma empresa de trituração e blendagem de resíduos, nossa, né, do Grupo Multiserve, em parceria conosco nessa operação, e que está prestando serviço de coleta, transporte, trituração, blendagem e destinação por coprocessamento aqui na região do estado, né? Então, podem me acionar pelo telefone, tem também o meu e-mail, né? O meu e-mail no Grupo Multiserve, que é yuri.leão, sem o tio, @multiserve, com o T mudo e o V mudo no final, .net. Então, podem me acionar, nós estamos aí disponíveis para apoiar, não só no coprocessamento, mas é muito comum a gente receber demandas de clientes que dizem assim, cara, eu tenho um resíduo e eu não sei o que eu faço com ele. Então, esse é que é o gostoso, é o bacana do negócio, você se desafiar e chegar assim para o teu cliente e dizer assim, olha, você pode fazer isso, isso e isso por causa da composição, por causa disso, enfim, embasa ele. Ou é muito comum também o cliente chegar assim e dizer, cara, eu estou com um custo altíssimo com esse resíduo e eu estava querendo estudar uma alternativa para redução de custo. E a gente sentar com o cliente e estudar uma outra forma de destinar ou aproveitar aquele resíduo. Então, nos colocamos à disposição já aí para o público de uma forma geral. E eu queria, como nós estamos finalizando, agradecer mais uma vez o convite, dizer que continuamos à disposição, é sempre uma honra ajudar os meninos da Ambimet e os meninos que a gente tem um lugar bacana aqui no coração. Então, ficamos à disposição e orgulhosos de ter participado desse projeto aí do Ambicast. Poxa, Yuri, cara, obrigado. A gente que agradece também mais uma vez aqui, viu, a você, sua disponibilidade, atenção de sempre, né? A gente se desencontrou, se reencontrou aí na nossa carreira e nos reencontramos agora no Ambicast. Isso é motivo de muita felicidade pra gente, viu? Obrigado e vamos se encontrar aí na frente mais vezes, né? Para debater sobre mais coisas. É isso aí. E Divando, e se as pessoas que estiverem aqui nos assistindo, nos ouvindo, e se as pessoas quiserem saber mais sobre monitoramentos ambientais, faz o quê? E sobre coprocessamento, você manda para suporte@ambimet.com.br. Se a gente não souber, a gente pergunta o Yuri. Então tá tudo certo. Então, recadinho final, você que tá aí no YouTube, você que tá aí nos ouvindo, no podcast, não esqueça, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários aqui se você gostou. Se você não gostou, fala também, não tem problema não, que a gente vai ouvir. Deixe suas dúvidas, suas inquietações, né? Comente aqui esse podcast, ative o sininho, não esquece de ativar o sininho fica aí do ladinho, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que tiver uma novidade aqui nos nossos novos podcasts. Vê a nossa lista, ó, tem um monte de coisa para você curtir, para saber mais sobre esse tema tão maravilhoso. Então, olha só, Yuri, muito obrigado. E Divando, tamo junto, vai ter mais. Tamo junto. Vamos se preparar já. E você que tá aí, vem com a gente, continua acompanhando aqui o Ambicast. Um abraço a todos.